Bom dia, gente. Eu sou a Júnia, estive aqui ano passado, estou voltando esse ano para falar com vocês sobre o projeto Consulta Cidadão. Ô, gente, seguinte, esse é um projeto que ele foi vice-campeão do Hackathon Inova TRT Santa Catarina. Ele foi desenvolvido por por equipe de integrantes do TRT-8 e do TRT-23. Esse projeto, gente, ele apresenta uma plataforma de consulta processual com foco em apresentar informações com linguagem acessível aos cidadãos, eliminando, sim, os termos técnicos e jurídicos, tá? Além disso, esse projeto prevê uma forma muito inteligente de informar o cidadão em que fase que está o seu processo e informações mais práticas, como estímulo à conciliação. E esse estímulo, vocês vão ver, assim, quando eu for passar pelos movimentos, tudo foca na conciliação. E, assim, foi proporcionada a todos os regionais a oportunidade de se manifestar a respeito dos movimentos processuais e das respectivas traduções, a fim de que houvesse um claro entendimento em qualquer região do país, tá? E aí, gente, fazendo um compilado das respostas dos tribunais que participaram, chegou-se ao seguinte resultado. Eu vou passar com vocês rapidamente aí pelos movimentos, pelas traduções, tá? Por causa do nosso tempo e tudo. Mas, assim, eu fiz questão de colocar, assim, todos. Primeiro porque, assim, é interessante demais, muito, muito, muito legal. E depois porque são essas traduções que vão aparecer lá quando a parte consultar, né? Muito bacana, vamos lá. Bom, qual que é o movimento? O movimento é a audiência cancelada. E a tradução? Ou seja, o que vai aparecer lá para a parte quando ela olhar lá, assim, audiência cancelada? Puxa vida, por algum motivo, infelizmente, tivemos que cancelar a audiência que estava marcada. Mas não se preocupe, logo a Vara do Trabalho marcará uma nova data para sua audiência, ok? Fique atento. Movimento, audiência de conciliação designada. Tradução, nesse dia o juiz conversará com as partes para tentar chegar a um acordo. Por isso, é importante estar aberto para fazer e ou receber propostas para já resolver o processo. Se não houver acordo, o que não se espera, estão vendo, gente? Já vão ficando assim, ligada, é muito, muito, muito incentivo sempre a conciliar. E caso o juiz entenda necessário, haverá uma nova audiência para ouvir as partes e as testemunhas por elas indicadas sobre os fatos que motivaram o processo. Audiência de encerramento de instrução designada. Nesse dia, o juiz tentará novamente realizar acordo entre as partes. Desculpa. Esta é a última audiência de... Desculpa, gente, é porque está aparecendo aqui para mim o negócio de compartilhar, eu não estou sabendo tirar ele. Tá, vamos lá. Movimento, audiência de instrução designada. Nesse dia será a tradução. Nesse dia será feita uma nova tentativa de acordo e, apenas se não houver conciliação, o juiz ouvirá as partes e as testemunhas trazidas por elas. Ao final, antes de decidir, o juiz renovará a proposta de acordo pela importância do acerto entre as partes. Audiência inicial designada. Nesse dia, o juiz conversará com as partes para tentar chegar a um acordo. Por isso, é importante estar aberto para fazer e ou receber propostas para já resolver o processo. Se não houver acordo, que não se esperam, percebam sempre isso, tá? E caso o juiz entenda necessário, haverá uma nova audiência para ouvir as partes e as testemunhas por ela indicadas sobre os fatos que motivaram o processo. Audiência una designada. Neste dia, o juiz conversará com as partes para tentar chegar a um acordo. Por isso, é importante estar aberto para fazer e ou receber propostas para já resolver o processo. Somente se não houver acordo, o que não se espera, o juiz ouvirá as partes e as testemunhas por elas trazidas pelos fatos que motivaram o processo.
Movimento, conclusos os autos para despacho. Tradução, seu processo está com o juiz para analisar os pedidos e decidir o que será feito em seguida. Movimento, conclusos os autos para julgamento. Tradução, seu processo está com o juiz, ele agora decidirá analisando todos os documentos e depoimentos registrados no processo. Se a parte autora tem ou não razão dos pedidos que ela fez. Aguarde só mais um pouco. Movimento, distribuído. Tradução, seu processo já começou. A vara do trabalho realizará uma rápida análise dos seus pedidos e documentos enviados e, se estiver tudo ok, o próximo passo é a realização de audiência. Fique atento para não perder a data, pois a participação é obrigatória. Movimento expedido ao alvará. Tradução, o juiz determinou a liberação de valores. Movimento, homologada a transação. Tradução, o juiz analisou a proposta de acordo apresentada pelas partes e acolheu seus termos. A partir de agora, será verificado se as partes darão cumprimento ao que ficou acordado. O movimento é homologado a acordo em execução ou em cumprimento de sentença. E a tradução, o juiz analisou a proposta de acordo apresentada pelas partes e acolheu seus termos. A partir de agora, será verificado se as partes darão cumprimento ao que ficou acordado. Movimento, iniciada a execução. Tradução, como a dívida não foi paga, foi iniciado o procedimento de busca de dinheiro ou bens do devedor para poder resolver o processo. Movimento, iniciada a liquidação. Tradução, agora que já se sabe o que é devido, falta calcular o valor da condenação. Por isso, é preciso ser feita uma conta para saber o total da dívida. Movimento, julgados improcedentes os pedidos. Tradução, o juiz decidiu sobre o processo e rejeitou todos os pedidos formulados pela parte autora, mas o processo ainda não acabou. A parte autora ainda poderá recorrer dessa decisão. Movimento, julgados procedentes em parte os pedidos. Tradução, o juiz decidiu sobre o processo e acolheu um ou alguns dos pedidos formulados pela parte autora, rejeitando outros, mas o processo ainda não acabou. As partes poderão recorrer dessa decisão. Movimento, julgados procedentes os pedidos. Tradução, o juiz decidiu sobre o processo e acolheu todos os pedidos formulados pela parte autora, mas o processo ainda não acabou. A parte ré ainda poderá recorrer da decisão. O movimento, leilão ou praça, está acabando os movimentos de traduções, tá, gente? Tradução, nessa fase, será feita uma tentativa de venda dos bens que foram encontrados em nome do devedor para quem oferecer maior lance. O movimento, registrada a exclusão de dados da parte do BNDT. Tradução, o juiz determinou que o nome da parte seja retirado do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Movimento, registrada a inclusão de dados da parte no BNDT. Tradução, passados 45 dias da intimação para pagar a dívida, não foram encontrados bens do devedor, sendo ele incluído no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. A partir de agora, o devedor está com uma restrição em seu nome, podendo impedi-lo de participar de licitações, por exemplo. Movimento, remetidos autos para órgão jurisdicional competente para processar o recurso. Tradução, já que houve recurso contra a sentença, o processo será enviado para análise pelos desembargadores do tribunal. Nesse caso, a decisão poderá ser alterada ou não. Por fim, transitado em julgado é o movimento. E a tradução, atenção, a partir desse momento não se pode mais recorrer, ou seja, a decisão final não pode ser alterada. Gente, e para acessar o Consulta Cidadão lá no PJE, como que a gente faz? O caminho é o seguinte, a gente vem aqui no menu completo, tá? Consulta processual. Aí eu caio nessa página aqui, que no campo aqui, número do processo, eu digito um processo, o número de um processo, e caio aqui nessa página aí com o layout mais diferenciadozinho aí, ó. Nesse primeiro ícone aqui dessa lupa, já é o Consulta Cidadão. Eu clico nele, tá? Coloco o número aqui do processo e me traz os movimentos. O que está de azulzinho aqui,
tá? É o que vai me cair aqui no movimento e na sua respectiva tradução, tá? E aqui eu tenho conclusos os autos para despacho. A parte vai ler o quê? Seu processo está com o juiz para analisar os pedidos e decidir o que será feito em seguida. Vamos supor que ele queira saber desse movimento aqui. Ele clica nesse movimento aqui, fica em azulzinho, tá? E o movimento é conclusos os autos para julgamento. E a tradução para ele? Seu processo está com o juiz. Ele agora decidirá, analisando todos os documentos e os depoimentos registrados no processo, se a parte autora tem ou não razão nos pedidos que ela fez. Aguarde só mais um pouco. Último exemplozinho aqui, ó. Está aqui no azulzinho, é o movimento que ele está lendo, audiência una designada, e a tradução para ele. Nesse dia, o juiz conversará com as partes para tentar chegar a um acordo. Por isso, é importante estar aberto para fazer e eu receber propostas para já resolver o processo. Somente se não houver acordo, o que não se espera, o juiz ouvirá as partes e as testemunhas trazidas por elas sobre os fatos que motivaram o processo. Então, todos os movimentos que eu li para vocês, gente, vão estar presentes aqui, tá? Por isso que eu fiz questão de passar por cada um deles. E sempre muito, muito importante, sempre focando muito em todos os movimentos que as partes passarem. Vai ter esse quadradinho aqui da conciliação, tá? Olha lá, você pode conciliar a qualquer momento, porque o foco é esse, né? Vantagem da conciliação, isso explicando para a parte qual que é a vantagem. Redução do tempo para receber e negociar o valor e forma de pagamento. E a frasezinha lá, né, motivacional, quem concilia sempre sai ganhando. Além de, se a parte decidir, tem um linkzinho aqui para ela que ela pode clicar e ir lá fazer a conciliação. Por fim, gente, esse projeto ele foi idealizado com o intuito de promover um ambiente de colaboração do Poder Judiciário trabalhista para possibilitar o atendimento de necessidades de modernização, de eficiência, de economia na prestação de serviços públicos, através de uma linguagem muito fácil, muito simples, de todas as informações relevantes,